Olá, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos vivido mais uma semana e Deus nos dá a oportunidade de seguirmos adiante. Mas os dias têm se tornado tão difíceis, né? São tantas as nossas batalhas, são tão pesadas as nossas cargas. Você avalia, por exemplo, a vida de um pai de família em tempos de tantas caristias, tantas obrigações. Não só um pai, mas uma mãe. É muito trabalho. Eu diria que o serviço de uma mulher é interminável. Ele é uma sequência de arruma, desarruma, arruma e desarruma, arruma e desarruma. Mas de todas as formas, todos os trabalhos são intermináveis e nós queremos ter trabalhos para fazer, já que dependemos daquilo para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Então, há momentos que às vezes cansa. Então nós poderíamos tomar a comissão, por exemplo, de um pastor. Nós, aqui, a Igreja de Belo Horizonte, há pouco tempo comemoramos 50 anos do ministério do nosso pastor Vanderlei Pereira Lemos. Tem um momento que cansa. Mas não é só o ministério que cansa. Os jovens estão cansados. Por que será? Por tanta pressão, por tantas coisas. Os jovens hoje precisam de muito mais coisas para chegar ao que os homens do passado chegaram. É mais estudo, é mais disputa, o mercado é mais disputado, exige-se mais. Você tem que fazer um curso disso, uma preparação, uma atualização. O mundo é muito veloz, o mercado é muito cruel. Meu Deus, cansa. Mas as crianças também estão cansadas, né? Nossas crianças têm, infelizmente, não têm mais tempo para brincar. Não se vê uma criança, dificilmente se vê, suja de terra, que brincou lá fora, que correu atrás de uma bola. Não, ele levantou cedo, a mãe levou para a escolinha, que antigamente chamávamos de creche, levou para a escolinha, desenvolveu uma atividade, voltou, foi para uma outra escola, levou num curso, fez isso, fez mais aquilo. Cansa. Nós estamos vivendo em um tempo de um grande esmorecimento. E só irá adiante aquele que tiver um verdadeiro caráter de Cristo. Nós fomos criados debaixo do ensinamento da palavra, faça o correto. Eu li com a igreja há alguns dias, São Mateus capítulo 5, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se olhar, não matarás. Eu, porém, vos digo que se ficar com raiva, não farás isso. Eu, porém, vos digo. E aí, nós já estudamos isso aqui, São Mateus capítulo 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cansa. Cansa ouvir tanta coisa errada, cansa ver tanta coisa errada, cansa batalhar e parece que não chegou a lugar nenhum. Cansa a corrupção na política, cansa a roubalheira, cansa isso, quer saber? A multiplicação da iniquidade, a multiplicação do errado, a pressão constante. E muitos, ao se cansarem, cedem. Muitos, ao se cansarem, param. Muitos voltam atrás, muitos desanimam, muitos tiram suas vidas, muitos desistem de suas comissões. Eu quero trazer para a nossa meditação desse vídeo duas escrituras. Hebreus
capítulo 5, versículo 7, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O Senhor Jesus Cristo, o caráter de Jesus, ele é formado por aquilo que ele padeceu. Esse caráter, o que é esse caráter? É aquilo que fez com que, no Getsêmani, ao chegar em um estado que às vezes nós nos encontramos, cansei, curei enfermo, ressuscitei morto, preguei o evangelho, expulsei os demônios, multipliquei pães, transformei água em vinho, eu só fiz o bem, mas mesmo assim perseguição, 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 os homens rejeitam, os homens perseguem, os homens querem matar. Ó Pai, cansei, passa esse cálice de mim, passa esse cálice. A força do caráter moldado pelo padecimento obedeceu o plano e ele disse assim: contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso que mantém um verdadeiro cristão, homem e mulher, é a força desse caráter cristão moldado em nós. Nos traz uma obediência à vida, obediência ao propósito, obediência à comissão. Como eu disse, duas escrituras, e eu poderia citar outras tantas. Eu quero Filipenses, capítulo 2, no verso 5 aqui, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo por que Jesus chegou onde chegou. Veja, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Suportei demais, tolerei demais. Quer saber? Eu tenho poder, eu vou... Não, ele não fez isso. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aprendeu a obediência pelo que padeceu. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Existem pessoas que chegam a uma glória. O que é a glória? Um nome. Que nome é esse? Um nome insuperável. O que a igreja aqui de Belo Horizonte tem a visão do pastor Vanderlei, por exemplo. Nós tivemos, na outra semana, um vídeo dele debilitado, emocionado, falando da sua vida, falando das suas dificuldades, chorando. Mas no momento ele leu a palavra, ele tomou uma meditação e pregou. E quando ele foi falar, não era aquele mesmo. O que era aquilo? A força do caráter. A força da comissão. Eu tenho que cumprir isso. Eu sou isso aí. E eu fiquei meditando sobre isso, conversando com o irmão, e ele falando dessa... Que força, hein? Que força. O que é aquilo? É pelo que padeceu, aprendeu a obedecer e obedece um plano. Obedece uma comissão de Deus. Vá lá e faça tal coisa. Aí eu me lembrei de Moisés. Moisés, ele nasceu para ser o libertador. Mas, em um tempo da sua vida, ele largou de lado aquilo. Ele matou um egípcio, fugiu, casou, foi viver uma outra vida, tornou-se pastor de ovelhas e esqueceu daquela comissão. Um dia Deus falou com ele, mandou ele de volta. Ele foi ali e trouxe praga, destruição ao Egito e tirou um povo. Quando ele sai com esse povo murmurava, esse povo blasfemava, esse povo perseguia, esse povo falava e foi.
A ponto de um dia ele chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu não pari esse povo. Olha, parece que ele está chegando ao seu limite, não é? Esse povo não é meu. Moisés, é verdade, você tem razão. Esse povo dá trabalho demais. Então você pensa que Moisés está como Jesus, né? Lá no Getsemane dizendo, passa de mim esse cálice. Não aguento esse povo, mas eu não aguento mais isso. O povo não quer ir para onde eu estou levando, para onde o senhor está me guiando. Esse povo rejeita tudo e tal. Eu não parei esse povo. Daí a pouco, passado um tempo, Deus diz assim, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo e eu levanto uma outra geração a partir de você. Aí Moisés diz, não faça isso, Senhor. As pessoas vão dizer que o Senhor não tinha condição de colocar esse povo numa terra, portanto os matou aqui no deserto. Você percebe que, mais uma vez, esse caráter moldado faz esse homem assumir um propósito, um projeto e dizer, não, eu não aguento, mas eu vou adiante. Eu me lembro do profeta William Branham, esse homem passou por tantos problemas. Na enchente de 1933, nos Estados Unidos, perdeu a sua filha e perdeu sua esposa, logo depois perdeu o pai, e morte dentro da sua casa, e 1937, eu creio. E doenças e problemas e tantas coisas ali. Um dia, o diabo veio e disse para ele assim, olha, Deus não te ama, porque se ele te amasse, ele não permitiria a morte da sua filha, da sua esposa, do seu pai. Você prega e as pessoas são curadas, você ora e agora Deus não cura a sua própria casa. Então ele disse que ia dar razão àquele espírito, mas logo veio essa força do caráter cristão no homem. E logo depois um amigo parou o carro perto dele e disse assim, e aí, depois de tudo isso que te aconteceu, você ainda sustenta a sua religião? Ele disse, não. A minha religião me sustenta em tudo isso que me aconteceu. Então, eu quis trazer, irmão, irmã, mãe, pai, criança, jovem, não importa quem seja você que está desanimado. Jesus disse assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus disse a Josué, Josué, se você tiver apenas bom ânimo, anima-te, se você tiver bom ânimo, para que Deus seja conosco, é necessário isso. Por isso eu te digo aqui, não desanima não, não pare agora. Mas eu não dou conta, verdade, eu sei disso, mas se você tiver bom ânimo, Deus te levanta. Quantos homens saem já sem aguentar mais, mas ele assumiu o compromisso de criar uma família. Ele mantém um casamento, debaixo das tentações, das perseguições, debaixo das ofertas do mundo. Ele mantém uma família debaixo das ingratidões, das rejeições, da incompreensão de filhos, mas ele mantém ali. O que é isso? Isso é a força de um caráter. Quantas mulheres que têm os seus maridos infiéis, traidores, homens que não cumprem a sua parte, mas elas têm a força de um caráter cristão. Mantêm-se ali, oram, levam aquela família para o altar e um dia convertem esses homens. Recomendação bíblica. Não é assim com muitos homens também. Alguns filhos, eu conheço jovens que são cristãos sozinhos. E eu sei que há um momento que eles dizem, não dá mais. Dá, anima-te, tem bom ânimo. Deus está formando em você o caráter que te dará um nome insuperável. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, onde lemos, que a Jesus é dado um nome que é acima de todo nome. Todo verdadeiro cristão que seguiu esse caminho do Senhor Jesus Cristo
terá um nome insuperável no universo, acima de todos os nomes. Nomes, o vencedor. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com seu pai, com meu pai no seu trono. Mas e se parar? Haveria essa escritura se tivesse havido resposta, aceitação positiva de Deus para a oração de Getsemane? Jesus, passa de mim o cálice? É o que eu te pergunto. Haverá esse cumprimento na sua vida, dessa glória, desse reino de Deus, se você parar agora? Sua família será melhor se você parar agora? Se você desistir de sua comissão, seus problemas terminarão? Não, piorarão. A vitória virá jamais. A vitória só vem para aquele que luta, para aquele que continua, para aquele que não desiste. Portanto, te digo nessa noite, continue. Vá adiante. Deixe o seu caráter ser formado, porque o caráter cristão tem uma força insuperável. Por isso é que os verdadeiros cristãos estão na galeria dos heróis da fé. E aqueles que nasceram depois de a Escritura ter sido escrita e colocada ali, entram também para a galeria. Gente cerrada, perseguida, presa, decapitada, perseguido, qualquer tipo de problema que você pensar. Mas foi adiante e apossou-se de uma promessa. E essa promessa está por ser dada, a recompensa está para ser recebida num dia destes. Irmão, irmã, não pare. Não pare agora. Não desista da vida. Pastor, não largue. Não pare de pregar. Não desista do teu ministério. Jovem, continue adiante. Você vai conseguir. Quem sabe daqui a alguns anos você vai se lembrar. Pastor Vanderlei Vilas, com alguns minutos, falou comigo. Vai adiante. E hoje eu sou o que sou. Quem sabe eu nem esteja mais aqui. Mas essa palavra vai te levantar. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, cumpramos juntos a nossa missão. Porque uma hora dessa, nós vamos receber um chamado glorioso. E então teremos uma eternidade para desfrutar da nossa promessa. Deus abençoe a sua vida. Até nosso próximo vídeo, com muito mais ânimo, se Deus quiser.